Boa noite, graça e paz. Estamos na nossa série de quintas-feiras, a mensagem do reino. Estamos no módulo 1, o nosso estudo sobre o Pentateuco, sobre a Torá, sobre os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E o título deste módulo é Que Todas Essas Palavras Estejam no Seu Coração. E hoje, nesta noite, o título da nossa mensagem é A Páscoa. Então nós vamos considerar o texto de Êxodo, capítulo 12. E me permitam dizer algo para iniciar. Possivelmente nós não compreendemos o verdadeiro valor da Páscoa. É muito possível que para nós, cristãos do século 21, nós tenhamos muita dificuldade em compreender o verdadeiro valor da Páscoa. Agora, por favor, entenda bem o que eu estou querendo dizer quando afirmo isso. Eu não estou dizendo, quando afirmo que nós não entendemos o verdadeiro valor da Páscoa, que nós achamos que a Páscoa é sobre coelhos e ovos de chocolate e não sobre a ressurreição de Jesus. Então, o sentido que a Páscoa tem no Novo Testamento me parece que já é bastante claro para a maioria de nós. Eu sei que o pastor Marco tem feito um excelente trabalho aqui, inclusive com musicais de Páscoa, né, pastor, e tudo mais. Então, eu acho que nós não temos dificuldade de chegar ali em março, abril do ano, e apesar de os mercados estarem cheios de ovos de chocolate, a ponto de a gente ter que abaixar a cabeça assim para caminhar, né, a gente sabe que o verdadeiro sentido da Páscoa, já de acordo com o Novo Testamento, é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por nós e a sua ressurreição. Mas, por outro lado, nós também temos a ceia do Senhor, que nos lembra disso e que, dependendo do contexto, é celebrada com certa frequência. E aqui na PIB de Montenegro, ela é celebrada mensalmente, não é mesmo, pastor? Então, isso também nos lembra do sacrifício de Jesus. O que eu estou querendo afirmar é que nós possivelmente temos muita dificuldade de compreender o sentido da Páscoa no Antigo Testamento e, de forma mais específica, o sentido da Páscoa para o povo judeu, o valor histórico da Páscoa e como a Páscoa, esse evento aqui de Êxodo 12, então nós estamos falando de Êxodo 12, nós não estamos falando lá da Páscoa, da ceia nos Evangelhos, da última Páscoa, da morte de Jesus na Páscoa e da sua ressurreição, não. Sobre o que nós vamos conversar nesta noite é sobre a Páscoa como um evento marcante, significativo, talvez como o evento mais marcante da história do povo judeu. Até, é claro, a vinda do Messias, exceto pelo fato de que os judeus, enquanto povo, não reconheceram Jesus como seu Messias. Mas nós precisamos entender um pouco, então, o valor e o sentido que a Páscoa como um evento histórico, a Páscoa do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, o valor que tudo isso tem para o judeu. E para nos ajudar um pouquinho, eu trago aqui uma citação de John Goldingay. Ele já apareceu em algumas das nossas conversas aqui, ele é considerado possivelmente o maior erudito do Antigo Testamento da atualidade, e ele diz o seguinte: a Páscoa marca o início da mudança de Israel como uma nação a serviço do faraó para o serviço a Deus. Vejam a transição. O povo de Israel era escravo do faraó no Egito. E esse evento que nós vamos considerar hoje, a Páscoa, marca a transição para então de escravos do faraó, servos de Deus. Eles, na verdade, eram um povo, eles ainda nem eram uma nação. É apenas com a saída do Egito que eles podem, de fato, começar a se constituir como uma nação, o que vai levar ainda 40 anos de peregrinação no deserto. Eu tenho trazido aqui, agora desde a semana passada, também os temas básicos do Êxodo. Por muitas semanas eu repeti aqui os temas básicos do Gênesis, mas vamos lembrar os temas básicos do Êxodo. Antes, talvez, eu só gostaria, sem slide aqui, mas de verificar se vocês lembram qual é a metanarrativa bíblica. Lembram? Criação,
Queda, redenção, nova criação. Muito importante nós termos isso em mente sempre, porque essa estrutura, que é uma estrutura que decorre da revelação de Deus na história, ela está por trás de todas as Escrituras e, de certa forma, ela também está presente aqui na consideração da Páscoa. Mas os temas básicos do Êxodo são a supremacia do Senhor sobre as divindades pagãs. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. A lei como constituição religiosa e social para Israel. Isso ainda não vai ficar claro, mas na sequência dos nossos estudos vai ficar bastante claro. O Êxodo como o acontecimento da redenção de Israel. E a Páscoa é o evento central do Êxodo. E a presença de Deus simbolizada pelo tabernáculo. Meus irmãos, não percam a mensagem sobre o tabernáculo. Vai ser demais. Não percam. A mensagem sobre o tabernáculo vai ser muito especial. Tá bom? Mas, obviamente, nós ainda não vamos considerar o tabernáculo nesta noite. O Êxodo como acontecimento da redenção de Israel é aquele tema básico do Êxodo, desse livro. O Êxodo, a saída do Egito, né, é o significado da palavra. Êxodo significa sair, saída. Então, o Êxodo como o evento da redenção de Israel, o evento básico da redenção de Israel, que grava nesse povo e que marca nas Escrituras a própria ideia de redenção e o agir redentor de Deus, é o que nós vamos considerar de forma muito especial, olhando para a Páscoa, mas olhando também um pouco em retrospectiva, vamos considerar a supremacia do Senhor sobre as divindades pagãs. Vamos ler, então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou os seus celulares, ou simplesmente acompanhar aqui na tela, uma porção significativa do capítulo 12, Êxodo 12, verso 1 até o 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tem um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Ervas amargas para lembrar do sofrimento no Egito e pão sem fermento, porque a Páscoa foi comida às pressas e não houve tempo de o pão fermentar. Verso 9. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, antecipando já o holocausto, como um sacrifício muito importante no sistema do tabernáculo. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Uma maneira estranha de você jantar, não é mesmo? Normalmente a gente janta já de pijama, né? Mas não, aqui eles tinham que jantar, que comer aquele animal preparados para sair. Porque esta é a Páscoa do Senhor, ou esta é a passagem do Senhor. Naquela mesma noite, aí o próprio Senhor explica, verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial
que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, convoquem uma reunião sagrada. No 7º, outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Gravem essa expressão, seja estrangeiro, seja nativo. E se eu esquecer de mencionar porque eu pedi para gravarem, Tito, por favor, me lembra, tá? Sobre por que é importante olharmos para essa expressão aqui. Seja estrangeiro, seja nativo. Amém. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra que foi lida nesta noite possa alcançar os nossos corações e que possamos compreender no seu contexto, como marco histórico, como memorial, a Páscoa para o povo de Israel, para que possamos entender ainda melhor o sentido que a Tua redenção e que o sacrifício de Cristo tem para todos nós. Nós nos sujeitamos a Ti nessa noite e pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. A grande pergunta que está por trás desse texto que nós lemos, meus irmãos, a grande pergunta que está por trás desse texto que nós lemos é: como Israel pode ser liberto após um período tão grande de escravidão? Nós precisamos lembrar aqui que, neste momento, Israel está há 430 anos no Egito. E muitos desses anos foram anos em que o povo de Israel foi escravizado pelo faraó, ou pelos faraós, pensando numa sequência de faraós, pelo faraó, o rei do Egito. Então aquele povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que tinha sido constituído a partir de uma promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, o povo que tinha como promessa para si uma terra, estava no Egito, longe da sua terra prometida e escravizado. E isso já durava 430 anos. Então veja que, acima de tudo, havia uma urgência no coração do povo de Israel. Havia uma urgência. A redenção era urgente. Eles ansiavam por isso. Eles ansiavam por isso, ainda que, de certa forma, eles já estivessem acostumados com toda aquela situação. Então, quando a palavra de Deus vem e diz que eles devem comer apressadamente, nós podemos entender que há 2 sentidos aqui nesta pressa. Por um lado, porque tudo que ia acontecer muito rápido. E Deus ia fazer as coisas acontecerem muito rápido, e eles precisavam estar prontos para aquilo que Deus iria fazer. Mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência. A pressa já estava no coração daquele povo, antes de estar na necessidade de fazerem as coisas rápido e na necessidade até mesmo de comerem prontos para sair. Então, essa pressa, ela tinha a ver não apenas com a urgência dos eventos, mas também com o esgotamento emocional do povo e como um basta dado por Deus a toda aquela situação. E é aqui, nesse contexto da pressa e do basta que Deus deu, aquela situação da escravidão do seu povo, que nós temos antes desse texto, e preparando esse texto, a gente, da semana passada, Êxodo 3, a sarça ardente, para hoje,
cobre todos esses eventos, Êxodo 12 e a Páscoa. Os eventos significativos que nós temos entre Êxodo 3 e Êxodo 12 são as 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. E eu vou pelo menos mencionar as 10 pragas, porque é bem importante que nós tenhamos ela em mente para entender um pouquinho melhor esse texto. Mas os capítulos anteriores praticamente cobrem, então do capítulo 3 até o capítulo 12, nós temos ali essas 10 pragas. Quais são as 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito? Primeiro, água transformada em sangue. Depois, rãs. Depois, mosquitos, moscas, morte dos animais, úlceras e tumores nos homens e nos animais, chuva de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas, densas trevas, trevas que se podiam apalpar, e por fim, o que está acontecendo agora no capítulo 12, a morte dos primogênitos. E talvez você pense assim, puxa, mas essa praga de todas é a mais pesada, é a mais forte, é a mais dura. E de fato essa praga foi a mais dura. Em razão da dureza do coração dos egípcios, a coisa precisou chegar nesse ponto da morte dos seus primogênitos, dos primogênitos dos homens e dos animais, e até mesmo o primogênito do faraó morreu. A coisa precisou chegar a esse ponto, a obstinação dos egípcios, a obstinação, o coração duro do faraó foi tamanho que a coisa precisou chegar neste ponto. O texto diz, o Senhor afirma que ele passaria sobre o Egito, ele executaria juízo e ele mataria os primogênitos do Egito. E eu não posso aqui passar por cima dessa afirmação. Essa afirmação pode parecer muito dura para nós, mas o israelita, ele não está preocupado, como nós, com o problema do mal. Se Deus existe porque sofremos, ou ainda, se Deus é bom, ele é o autor do mal, o israelita não pensava nessas categorias, com esse tipo de categoria. O israelita reconhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte. E então, se o Egito, se os cidadãos do Egito, e se o seu rei, se o faraó, endureceram o coração a tal ponto que ele apenas poderia ser quebrado mediante um juízo tão severo, então não há problema nenhum na mentalidade do hebreu que seja o próprio Senhor que executa esse juízo. Mas, acima de tudo, a morte dos primogênitos é uma consequência da dureza do coração do faraó e do seu povo. Acima de tudo. Então, quando nós vemos Deus executando juízo, é por causa da dureza do coração daquele povo e de tudo aquilo que aquele povo do Egito havia sujeitado, havia submetido, havia imposto ao povo de Deus de forma injusta. Então Deus está exercendo juízo, realizando a sua justiça. Tem uma série de fatores ligados aqui, tem uma série mesmo de fatores. Isso nos comunica que Israel é o primogênito de Deus. E que Deus então está salvando, livrando o seu primogênito por meio do juízo sobre os primogênitos do Egito. Isso se conecta, aí claro, Israel como primogênito, isso tem a ver com Israel como um povo, como povo escolhido para ser luz para as nações, para contribuir com Deus no seu trabalho de trazer ordem ao caos. É isso que significa criar no contexto do Pentateuco, trazer ordem ao caos. Então, Deus está salvando o seu primogênito, ainda que isso custe a vida dos primogênitos do Egito. E isso se conecta também com assunto de uma mensagem nossa de algumas semanas atrás, com a própria passagem de Gênesis, capítulo 22, em que Deus livra da morte o primogênito de Abraão, Isaque, ou o filho de Abraão, Isaque,
por meio da provisão de um cordeiro. E é por isso que na Páscoa os israelitas precisam sacrificar um cordeiro para que a vida dos seus filhos primogênitos fosse preservada e para que com isso eles pudessem sair do Egito. Mas acima de tudo, se nós olharmos para essas 10 pragas, e é uma pena que eu não tenha tempo de explorar isso aqui, mas essas 10 pragas, elas se conectam, a maior parte delas, com os próprios deuses do Egito. Então, havia o deus lá da saúde, e aí você tem úlceras e tumores. Haviam os deuses ligados ao Nilo, ou à plantação, ou à agropecuária, e aí você tem as águas do Nilo transformadas em sangue, o granizo destruindo com a plantação, os gafanhotos, a morte dos animais e tudo isso. As trevas, a escuridão eram o principal medo do Egito, e a própria mitologia deles girava em torno da morte ligada com a noite e do surgimento da vida no dia. Eles realmente pensavam que a noite era um período de morte, e aí Deus está trazendo sobre eles exatamente aquilo que eles mais temiam. O Senhor está afirmando a sua superioridade em face das divindades pagãs. Deus afirma no verso 12 que Ele mesmo exercerá juízo sobre o Egito e sobre os seus deuses. Juízo sobre o Egito e sobre os seus deuses. E o juízo sobre os deuses do Egito pode ser entendido de 3 formas. Primeiro, a partir dessa relação entre as pragas e os deuses do Egito. Todas essas pragas mostram que o Senhor é maior do que os deuses do Egito, que eram relacionados a cada uma daquelas situações que está sendo atacada por Deus. Depois, a afirmação de que Deus exerceu juízo sobre os deuses do Egito, o Senhor exerceu juízo sobre os deuses do Egito, pode ser entendida de uma forma muito simples. Os deuses do Egito, tão poderosos no imaginário do seu povo, não conseguiram cuidar do seu povo. Não era para isso que eles eram adorados, não era para isso que o povo prestava culto, não era para isso que o povo sacrificava. Eles não foram cuidados pelos seus deuses, porque o Senhor é mais poderoso do que eles. Mas por fim, nós precisamos lembrar que o faraó representava as divindades do Egito. Os deuses do Egito eram representados pelo faraó. E assim, ao exercer juízo sobre faraó, e até mesmo sobre o seu filho, e quebrando a dureza do coração do faraó, Deus exerceu juízo sobre os deuses do Egito. O Senhor exerceu juízo. Yahvé, ou Jeová, Jeová, como cantamos inclusive nessa noite, exerceu juízo sobre os deuses do Egito. A pergunta que nós podemos nos fazer diante desse texto e diante da urgência desse texto é: como nós podemos ser libertos da escravidão do pecado? A Bíblia nos ensina, irmãos, que quem pratica o pecado é escravo do pecado, assim como o povo de Israel era escravo no Egito. E aqui é muito importante nós entendermos o que é o pecado. Muitas vezes, quando nós falamos em pecado, nós imaginamos coisas ruins que as pessoas fazem. Coisas muito sérias, como adultério, como assassinato, ou coisas mais leves, como mentira. Mas, no meio evangélico, existe o jargão, né? Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E isso é uma verdade. Porque a questão não é a gravidade do ato. A questão não é nem tanto o ato, ainda que o ato seja algo muito importante, e ainda que os atos possam ser muito graves, mesmo aqueles que parecem mais inofensivos. Porque o problema do pecado não são as coisas que nós fazemos. As coisas que nós fazemos trazem problema, as coisas que nós fazemos prejudicam os demais, prejudicam a nós mesmos, prejudicam os demais e ofendem a santidade de Deus. Mas a grande questão é que as coisas ruins que nós fazemos, sejam elas grandes ou pequenas, são uma consequência da rebelião que existe no nosso coração. Existe um desajuste entre o nosso coração e o nosso Criador, que criou o nosso ser. E é esse desajuste, é essa rebelião, é essa rebeldia que está lá no fundo do nosso ser, que se chama pecado. Você poderia até colocar um artigo definido: o pecado,
ou então pecado com P maiúsculo. É a quebra do relacionamento com Deus, é a ausência de comunhão, é a inclinação do nosso coração no sentido contrário a Deus e às coisas de Deus e à palavra de Deus. É um desacordo moral, é um desajuste moral. Isso é o pecado. Os pecados são consequência disso que está lá dentro. As coisas que nós vemos externamente são consequência do interior. E todos nós, a palavra de Deus ensina, todos somos pecadores, porque todos temos esse desajuste. Todos nós, em maior ou em menor medida, estamos voltados mais para nós mesmos e para as coisas que nos interessam do que para Deus e para as coisas de Deus. E todo aquele que pratica o pecado, como consequência desse desajuste, é escravo do pecado, porque na verdade nós somos escravizados à nossa própria vontade, somos escravizados ao nosso próprio eu. Vejam que assim como foi com o faraó, muitas vezes, o nosso coração se endurece tanto, que a única saída que Deus tem para nos despertar é aplicar um juízo severo. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Não deveria ser assim, não precisava ser assim. Mas essa severidade do juízo, então, é por conta de alguma maldade de Deus, malignidade de Deus? Não, pelo contrário. Deus é benigno, Deus é misericordioso. A severidade do juízo é decorrente da dureza do nosso coração. E se Deus aplica um juízo severo sobre as nossas vidas, é porque Ele sabe que, assim como foi com o faraó, essa é a única maneira de Ele quebrar o nosso coração, a nossa obstinação e nos trazer para perto de si. É muito interessante, C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: a dor, o sofrimento, é um megafone que Deus usa para falar com um mundo surdo. Essa é uma resposta que Ele tem, Deus usa para tentar despertar o mundo surdo. A dor, o sofrimento, é o megafone que Deus usa para tentar despertar um mundo surdo. Claro que Ele está falando isso na perspectiva do problema do sofrimento, mas eu quero dizer que muitas vezes nós estamos tão obstinados e tão endurecidos que Deus precisa exercer juízo sério contra nós. Eu não estou dizendo que todo sofrimento, de maneira nenhuma, eu não estou dizendo que todo sofrimento é decorrente de juízo de Deus, de maneira nenhuma. Eu não estou dizendo que toda doença é consequência de juízo de Deus. Pelo contrário, nós oramos por muitas pessoas nessa noite e eu não tenho a pretensão, a ousadia ou o disparate de dizer que qualquer um desses queridos irmãos que nós oramos aqui está sofrendo juízo da parte de Deus. Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que cada um examine a sua própria vida e veja. O que eu estou propondo é que cada um de nós examine a sua própria vida e veja, olhe para trás e perceba os momentos em que o nosso coração duro exigiu da parte de Deus medidas extremas para nos despertar e para falar conosco. Agora, sabe o que é muito interessante? É que, em razão da rebelião, muitas pessoas sequer, essa rebelião, esse desajuste interno, muitas pessoas sequer conseguem ver a maldade das suas atitudes. A pessoa está tão desconectada de Deus, a pessoa está tão separada de Deus por causa do pecado, que ela nem mesmo consegue ver a maldade das suas atitudes. E ela acha que tudo que ela faz é certo, tudo que ela faz é justificado. Hoje em dia as pessoas têm até mesmo problema com a palavra pecado. Já viram isso? Há contextos em que você não pode nem mesmo usar essa palavra. Isso é uma coisa retrógrada, isso é uma coisa ultrapassada. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que possam estar fazendo qualquer coisa errada, porque não entendem que o desajuste está no seu interior para com Deus. E se Deus então exerceu juízo, se o Senhor exerceu juízo sobre os deuses do Egito, nós podemos perguntar: quem são os deuses dos tempos atuais? Acima de tudo, para respondermos à pergunta, quem são os deuses dos tempos atuais? Eu preciso dizer para vocês, irmãos, que acima de tudo, os deuses de hoje em dia
somos nós mesmos. A sociedade contemporânea promove de forma frenética, de forma descontrolada, o culto ao eu. E a partir do culto ao eu, o culto a todas as demais divindades, a todos os demais ídolos. Mas a principal e a mais terrível idolatria dos dias atuais é a egolatria, é o culto ao eu. Então, acima de tudo, eu preciso dizer que você é o seu próprio faraó. Mas é claro que existem outros ídolos, existem outros deuses por aí. Podem ser políticos de qualquer espectro, de qualquer polo do espectro político. Podem ser artistas e esportistas. Não raro essas pessoas são chamadas de ídolos mesmo. E não tem nada de errado em você gostar de um artista ou de um esportista. Eu mesmo gosto muito de assistir basquete e gosto muito de assistir o Stephen Curry. Eu sinto satisfação de ver o cara jogando, mas eu não tenho o disparate de dizer que o Stephen Curry é meu ídolo, certo? Outros ídolos do mundo atual, o planeta Terra, a natureza, os animais, todos esses são ídolos contemporaneamente, certo? A natureza, ela tem sido idolatrada. Cuidar a natureza é uma coisa, idolatrar a natureza e o planeta Terra e colocar a natureza e os animais na frente dos seres humanos é outra. E isso é uma idolatria dos tempos atuais. O corpo também é um ídolo que vem como consequência do culto ao eu. A comida também é uma idolatria. A comida é um Deus. E quanto mais gourmet é a nossa pretensão, né, a nossa tentativa, quanto mais a gente quer gourmetizar a nossa alimentação, mais nós corremos o risco. Eu não estou dizendo que você está fazendo errado ao tentar fazer uma comida gostosa, tá? E eu nem estou dizendo para você não assistir mais o MasterChef, não é nada disso. Eu só estou dizendo que existe um risco aí do culto à comida. Então precisamos ficar muito atentos com isso. O culto ao eu, o culto ao corpo, o culto à comida, e há também o culto à tecnologia. E daqui a pouco vai surgir a seita ou a igreja da inteligência artificial. É só um tempo para que isso comece a acontecer, né? Brincadeiras à parte, eu não tenho medo, não tenho problema nenhum com a inteligência artificial. Aliás, eu acho muito bom, muito saudável, se você usar bem. Eu não tenho problema nenhum com a inteligência artificial. O meu problema, o pastor Marcos sabe disso, o meu problema não é com a inteligência artificial, o meu problema é com a burrice natural. Tá? Porque muitas vezes nós nos tornamos dependentes dessas coisas e aí nós eliminamos a nossa capacidade dada por Deus de usarmos a nossa mente. Mas cuidado com o culto à tecnologia. Esses são os deuses de hoje em dia. Alguns deles, é claro. Talvez você tenha pensado em algum, talvez você tenha identificado algum, e eu espero que você tenha identificado na sua própria vida, e não na vida do seu irmão, certo? Porque é para isso que nós estamos fazendo essa reflexão. Mas se esses são alguns dos deuses de hoje em dia, o fato é que no texto, o Senhor está passando pelo Egito. Voltando ao texto, o Senhor está passando pelo Egito. Nós começamos perguntando como o povo de Israel poderia ser livre de tantos anos de escravidão e de opressão, e a resposta é: o Senhor está passando pelo Egito. Páscoa significa exatamente isso, passagem, ou mais precisamente, passar por cima. Então, por um lado, o Senhor passou pelo Egito para exercer juízo sobre os deuses do Egito, como nós já mencionamos. E a morte, então, dos primogênitos, ela tem a ver com o juízo cabal, o juízo definitivo. Eu ia usar juízo final, mas aí poderia remeter a outra coisa, né? Tem a ver com o juízo definitivo de Deus sobre o Egito. Agora, o sentido da expressão Páscoa ou passar por cima, mais precisamente, é que o Senhor passou por cima dos israelitas para livrá-los, para libertá-los. E ele faz isso estabelecendo uma refeição memorial. É muito interessante porque o texto começa com o Senhor falando a Moisés e Arão, dando instruções
perceba isso, no começo do texto as instruções são as instruções definitivas já. Deus fala do dia do mês, Deus fala que aquela refeição vai ser uma refeição cerimonial, ou seja, Deus está instruindo aquilo que eles fariam por todos os anos na sequência. E isso marcou a identidade do povo judeu. Até hoje, porque eles não conheceram, não receberam o Messias, eles celebram a Páscoa de acordo com essa prescrição. Pelo menos os ortodoxos, pelo menos aqueles que se mantêm fiéis ao judaísmo enquanto religião. Certo? Então, Deus está estabelecendo as diretrizes para a Páscoa olhando para o futuro, não apenas para aquele momento, mas naquele momento há algo muito especial, porque o sacrifício do cordeiro que serviria de alimento para aquela família, ou para 2 ou 3 famílias, se as famílias forem assim pequenas, o sacrifício do cordeiro tinha como objetivo que o sangue fosse passado nos umbrais das portas. Por quê? O sangue serviria como um sinal. É claro, irmãos, que o sangue não era um sinal para o Senhor, certo? Deus é onisciente, Ele sabe quem são os judeus e Ele sabe quem são os egípcios. Além disso, geograficamente era muito fácil. Todos os israelitas moravam num gueto na terra de Gósen. Então era fácil saber quem era israelita e quem era judeu. O sinal, por mais que Deus diga assim, servirá como um sinal para mim, esse sinal era um sinal para o povo, para que Deus testasse o coração do povo, para que Deus visse se o povo realmente o temia e para que Deus visse se o povo estava realmente identificado consigo e com os seus planos, identificado com Ele, Deus, e com os seus planos. Entendem? Então, se algum israelita não tivesse obedecido e passado o sangue, o texto não diz, então nós cremos que todos fizeram isso, né? Se algum israelita não tivesse feito isso, e aquele israelita então sofresse juízo junto com o Egito, o que Deus estaria julgando? Qual seria o juízo? Não é porque Deus não sabia que era um... Não, Deus estava mostrando ali o seu poder, a sua soberania, a sua suprema autoridade. Então, o sangue do cordeiro nas portas é um sinal para o povo, acima de tudo, ainda que no texto Deus diga, será um sinal para mim, mas era um sinal para eles, de maneira que nós podemos dizer que os israelitas foram marcados pelo sangue, e o que Israel como povo tem a sua identidade definida pelo sangue do cordeiro pascal. Essa pressa, aquela pressa de Israel, lembram? O povo estava com pressa, não deu nem tempo de o pão fermentar. Por isso, a festa dos pães ázimos, que seria celebrada por gerações e gerações para lembrar disso. Aquela pressa do povo, a urgência, o clamor emocional, a pressa do povo agora passa ao faraó. Diante da morte do seu próprio primogênito e dos filhos dos egípcios, faraó diz, vão embora daqui. Vão embora, por favor, saiam daqui. Vão adorar o seu Deus e levem as coisas que vocês precisam levar. E ele expulsa o povo, mas é muito interessante porque ao sair do Egito, o texto vai falar na sequência, as próprias mulheres então são presenteadas com ouro, prata e tecidos preciosos pelas suas vizinhas egípcias, e tudo isso é feito com um objetivo. Israel sai com todo esse despojo de pedras preciosas e tecidos para poder construir o tabernáculo no deserto. Então até isso, Deus na sua soberania estabeleceu. E aí então, é nesse momento que é instituída a Páscoa como uma festa, como um marco, a festa dos pães sem fermento, como algo que começa ali com a Páscoa, mas dura depois por uma semana, e também é nesse momento que os primogênitos de Israel são consagrados. É isso que acontece no capítulo 13. Como os primogênitos de Israel foram preservados com a Páscoa, com a saída do Egito, no Êxodo, então, a partir daquele momento, cada primogênito que nascesse no povo de Israel seria consagrado ao Senhor. É claro que não haveria sacrifícios humanos. Lembra lá de Gênesis 22, lembra que o Senhor proveu o cordeiro, mas então, no lugar do primogênito, o israelita sacrificaria um animal, consagraria um animal ao Senhor.
Esse era o sentido da consagração dos primogênitos. Então, assim como o Senhor proveu um cordeiro em Moriá, em Gênesis 22, para Abraão, no lugar de Isaque, assim também o cordeiro da Páscoa foi o sacrifício que substituiu os primogênitos de Israel. Israel, o povo primogênito de Deus, o povo escolhido por Deus. O Senhor que proveu o cordeiro em Moriá, agora proveu o cordeiro pascal e passa por cima do Egito, provendo a redenção para Israel. O texto afirma que saem 600 mil homens do Egito, mais mulheres e crianças. Isso daria, numa estimativa simples, de 2 a 3 milhões de pessoas. O povo de Israel, com 600 mil homens, mais mulheres e crianças, chegaria ao total de 2 ou 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Tem algumas dificuldades com essa interpretação, embora essa seja a interpretação mais natural, certo? As dificuldades são que 2 a 3 milhões de pessoas era mais do que a população da terra de Canaã na época. Israel está indo para Canaã, sem contar a população do próprio Egito. Então, alguns afirmam que a palavra 1000, a palavra traduzida por 1000 ou milhar, pode significar famílias ou tropas, certo? Não vou entrar no mérito, porque essa interpretação também tem as suas dificuldades. Então, ou eram de 2 a 3 milhões de pessoas, ou eram 600 famílias ou 600 tropas de exército que saíram do Egito. Não importa aqui, certamente eu não vou tentar resolver essa questão que é debatida até hoje. Mas o povo inteiro saiu. E os egípcios, então, entregaram aos israelitas aqueles objetos, a prata, o ouro e os tecidos que seriam usados na construção do tabernáculo e seriam usados para a construção dos utensílios de culto de Israel no deserto. E juntamente com os israelitas, preste atenção nisso, juntamente com os israelitas saíram pessoas de outras etnias e mesmo egípcios que não viam futuro para si no Egito. Saiu o povo de Israel e saiu um monte de gente junto. O texto afirma isso. O texto afirma que junto com os israelitas saíram pessoas de outros povos e até mesmo egípcios saíram. Os egípcios iam dizer assim, olha só, olha esse nosso administrador aí, está indo mal, né? Olha tudo que aconteceu, vamos embora com esses caras aqui, porque parece que o futuro é com eles, Deus está com eles. Vejam que interessante, o povo de Israel sai e não saem apenas israelitas do Egito. O povo de Israel sai e quando esse povo se estabelece no deserto e depois quando esse povo se estabelece na terra prometida, ainda que eles tivessem que expulsar os habitantes da terra, eles trazem consigo pessoas que não são israelitas. E Deus diz que não tem problema nenhum que essas pessoas, aqueles que saíram do Egito com eles, e mesmo aqueles da terra que se sujeitassem, da terra de Canaã que se sujeitassem aos israelitas, não havia problema nenhum que eles habitassem com os israelitas. Eles podiam habitar como estrangeiros residentes ou eles podiam se tornar israelitas. E aí é muito interessante porque a Páscoa também demarca a identidade do povo. Se o estrangeiro quiser participar da Páscoa, ele precisa ser circuncidado. O que Deus está dizendo? Na verdade, o que define a identidade de israelita, o que define a identidade de povo de Deus, não é o nascimento. Perceberam isso? Não é a etnia. Está claro aqui, está muito claro no texto já. Deus diz, qualquer egípcio que saiu do Egito com vocês, se ele for circuncidado, ele pode participar da Páscoa. O egípcio circuncidado é incluído no povo de Deus e se torna israelita. A verdade, irmãos, e isso é claro, os estudos, inclusive genéticos, comprovam, quando você sobrepõe a genética à demografia, a identidade de judeu, de israelita, nunca foi dada pelo nascimento. Ela sempre foi dada pela observância dos preceitos de Deus. Então, quando Paulo afirma em Romanos capítulo 2 que verdadeiro judeu não é o que é do nascimento, mas o do coração, ele simplesmente está
aplicando agora, diante da revelação completa de Deus em Cristo, a verdade que já estava clara desde o Gênesis, desde o Êxodo. Então vejam, a identidade do povo de Israel é definida pelo sangue. A identidade do povo de Israel é definida pelo sangue. A identidade do povo de Deus é definida pelo sangue. Isso nos leva a concluir que o sangue de Jesus nos torna filho de Deus e nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos torna filhos de Deus e nos purifica de todo o pecado. Se o povo de Israel teve a sua identidade marcada pelo sangue do Cordeiro na Páscoa, muito mais nós temos a nossa identidade definida pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: todos que o receberam, receberam também o direito, a autoridade de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creram no nome de Jesus. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito pelo sangue do Cordeiro Pascal, nós somos libertos da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus. Se você for marcado pelo sangue de Cristo, como as portas dos israelitas foram marcadas pelo sangue de um cordeiro na Páscoa, então você estará protegido da destruição quando Deus implementar a sua soberania de forma definitiva e julgar esse mundo resistente à sua autoridade. Mas para isso, você precisa estar marcado pelo sangue de Jesus, para escapar do juízo que Deus vai exercer sobre toda a terra. Na cruz de Cristo, Deus exerceu juízo sobre todos os deuses deste mundo. Nenhum ídolo pode resistir ao poder do sangue de Jesus. E se o principal ídolo de hoje em dia somos nós mesmos, é o nosso eu, é o nosso ego, então o primeiro ídolo que precisa se dobrar diante do poder do nome de Jesus, o primeiro ídolo que precisa reconhecer o valor do sacrifício de Cristo e do sangue de Jesus, é aquele que está entronizado no nosso coração. Nós mesmos precisamos nos dobrar ao Senhor Jesus, nós mesmos precisamos reconhecer o poder e o valor do seu sacrifício, para então sermos, como Paulo afirma, libertos da ira que vem sobre esse mundo. Ou como João Batista dizia, livrem-se da ira vindoura. É o sangue de Jesus. Mas vejam, acima, muito mais do que pensar na ira vindoura, o que eu quero que nós percebamos é que na cruz Deus já exerceu juízo sobre todos os ídolos deste mundo. E todos foram derrotados por Cristo. Nós precisamos apenas nos render aos seus pés. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo afirma aos coríntios, orgulhosos que eram, cheios de divisão, cheios de soberba, Paulo afirma o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Olha que interessante aqui, a metáfora usando o fermento, falando que um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. Nesse caso, um pouquinho de orgulho estraga toda a nossa vida. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. É claro que ele está aludindo aqui à festa dos pães sem fermento. Por isso, ou melhor, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, assim como Cristo, ou melhor, assim como o Cordeiro Pascal foi morto, e os israelitas comeram naquela ocasião pão sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, livrem-se do fermento, do orgulho, da maldade, e celebrem a festa, não agora apenas como um memorial. Claro que nós não vamos celebrar mais a Páscoa dos judeus, mas nós temos a data da Páscoa cristã, nós temos a ceia, nos lembrando todos os meses do sacrifício de Jesus. E acima de tudo, se a palavra é fielmente pregada, em todo culto nós seremos lembrados do sacrifício de Cristo por nós.
e como a palavra é fielmente pregada aqui nessa igreja, vocês são seguidamente lembrados do sacrifício vicário de Cristo Jesus. E é assim que nós vamos celebrar a festa, celebrar a nossa vida entregue a Deus, deixando de lado toda a maldade, toda a soberba, todo o egoísmo, todo o orgulho, tudo aquilo que não procede do alto, e prosseguindo em direção às coisas do alto, pelo poder do sangue de Jesus, marcados por essa identidade do sangue de Jesus. Nessa noite, nós consideramos a Páscoa, o texto de Êxodo, capítulo 12, versos 1 a 20. Nós começamos com a pergunta: como Israel pode ser liberto após um período tão grande de escravidão? Mas nós viemos para o tempo presente e perguntamos como nós podemos ser libertos da escravidão do pecado. No texto, o Senhor está passando pelo Egito. E hoje, o sangue de Jesus nos torna filhos de Deus e nos purifica de todo o pecado. Deixemos de lado o pecado, a maldade e a soberba, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Você pode se colocar de pé para nós orarmos antes de cantarmos um último cântico? Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nós te agradecemos porque na história tu livraste o povo de Israel do Egito pela tua graça, exercendo juízo sobre os deuses do Egito, mas passando por cima das casas dos israelitas, deixando para eles um sinal, um povo marcado pelo sangue. Quanto mais nós, Deus, somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, que se entregou no nosso lugar. E esse sangue que nos purifica de todo o pecado, nos leva a viver uma vida também sem hipocrisia, sem orgulho, sem maldade, tirando fora todo o fermento velho e vivendo novidade de vida que tu tens para nós. Eu oro por mim e oro por todos os meus irmãos aqui nessa noite, para que a tua palavra penetre nos nossos corações e possamos viver assim, em novidade de vida, como ela nos ensina. Amém.